Olá, todos, todas e todes. Estamos aqui com a professora Maria Emília Vasconcelos dos Santos. A gente vai fazer uma pequena entrevista, sobre o curso de apoio, para a Wikipédia para professores universitários. Maria Emília, obrigado pela presença. Eu vou te introduzir rapidamente, aí vou trazer algumas questões para a gente conversar e te entrevistar nessa entrevista rapidinho. Maria Emília Vasconcelos dos Santos é graduada e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em História Social da Cultura pela Unicamp. Atualmente é professora do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela participou da segunda edição do minicurso Wikipédia para professores universitários e contou com o auxílio da equipe do projeto Mais Teoria da História na Wiki para a incorporação da Wikipédia na disciplina de Mídia e Oralidade, no curso de graduação em História. O objetivo da Maria Emília era construir e melhorar verbetes biográficos sobre historiadoras da história do Brasil. Então, Maria Emília, obrigado pela presença. Para começar, queria ouvir de você qual foi a sua primeira impressão sobre a utilização da Wikipédia no ensino. Oi, gente, bom dia. Bem, para mim, eu já tinha feito algumas investidas em utilizar a Wikipédia dentro da sala de aula como um instrumento de avaliação da aprendizagem, ora como construção do conhecimento, mas não tinha tido muito sucesso, não, porque eu tinha lido alguns textos, mas falavam mais sobre a potencialidade do uso, mas não dos meandros de você adentrar na Wikipédia, de produzir um verbete. Tive, por exemplo, verbetes que foram retirados do ar. Então, quando eu vi o curso, para mim foi uma oportunidade de me aprofundar, de saber com quem já lidava com a produção dos verbetes há bastante tempo, com propriedade, para produzir em sala de aula, junto aos estudantes nessa disciplina de História, Mídia e Oralidade. Então, a gente achou que foi um ganho enorme, porque a gente conseguiu entender os processos, publicar os verbetes, eles serem utilizados por outras pessoas. Então, nesse sentido, a gente só ganhou porque eu consegui, de fato, implementar o uso dos verbetes, a construção, melhoria e a publicação, no caso de alguns deles, Legal, muito obrigado. O grupo de alunos que você supervisionou, ele editou verbetes de mulheres, Tanto na historiografia quanto na Wikipédia, existe uma grande discussão sobre os vieses e lacunas de gênero, nessas representações, Você tem algo a relatar em relação à edição de verbetes de mulheres que te marcou especificamente? Sim, porque primeiro a gente tinha feito, já no curso, já tinha esse diagnóstico, de que existiam muitos verbetes e que a maioria das pessoas que produzem os verbetes são homens, e por isso existe uma certa característica desses verbetes, E até quando se produzem verbetes em história, na história militar, história das guerras, história dos conflitos, e poucos sobre outras temáticas, sobre história ambiental, história e maternidade, e por aí vai. E quando a gente produziu o verbete especificamente sobre a Gilda de Mello e Souza, os alunos descortinaram a outra dimensão da produção de mulheres historiadoras brasileiras, que era, por exemplo, pensar a história da moda. E até na própria construção do verbete, a gente foi lá em textos sobre a história da moda, que era entendido como um campo menor da história, que era próprio das mulheres, mas quando a gente foi lá e viu que se vestia, performar, falar sobre cultura material, falar sobre muitas dimensões que cobrem as experiências de homens e de mulheres, mas também de descobrir as produções, como essas mulheres impactaram na produção acadêmica, no caso, por exemplo, da Dea Fenelon, nas contribuições dela, tanto para o que a gente mais conhece por conta da premiação no ensino de história, mas também sobre a história da América Latina, sobre a história do trabalho. Então, assim, foram oportunidades importantes da gente conhecer mais sobre a história do Brasil, mas também sobre quem produzia a história do Brasil. Maravilha, muito obrigado pela resposta. Aí eu tenho uma última perguntinha para a gente encerrar nossa rápida entrevista aqui, para falar sobre esse curso. Se você fosse incorporar a Wikipédia novamente em sala de aula, tem alguma coisa que você faria diferente? Eu acho que teria que ter um tempo para acompanhar a produção dos estudantes,
que por vezes não cabe nas nossas disciplinas convencionais, né, de 60 horas, porque são muitos conteúdos, a gente tem que escolher, já fazer uma seleção dos conteúdos, mas do acompanhamento dos estudantes ao longo da produção, né? Porque, por vezes, nesse caso específico, dessa disciplina de História, Mídia e Oralidade, ela, do começo ao fim, estava voltada para a produção dos verbetes. Mas se a gente pega uma outra disciplina, por exemplo, que eu ministro, que é a História e Cultura Afro-Brasileira, além dos conteúdos, existe uma outra dimensão do trabalho, que é a produção dos verbetes, que exige o conhecimento técnico, né, das regras de wikificação, do próprio uso da plataforma, mas também da própria produção do conteúdo com mais qualidade, com mais densidade, então teria que ter mais tempo. Mas eu confesso que tem algumas coisas, por exemplo, que eu não estava muito contente de utilizar, por exemplo, que é o acompanhamento pelo WhatsApp. Mas eu achei que foi efetivo para a condução do trabalho, para o acompanhamento, a metodologia empregada, dos encontros, das tarefas a serem feitas. Então, para mim, isso foi bem importante. Então, no caso, seria de mais tempo, né? E aí a gente teria que ampliar a carga horária da disciplina, ou ter um horário extra de acompanhamento dos estudantes. Então, acho que é nesse sentido, para fazer verbetes com mais qualidade, mesmo no caso de só melhorar, de não fazer um verbete do zero, de fazer intervenções, ainda assim eu acho que precisaria de mais tempo. Numa disciplina em que a gente tem conteúdos que precisam ser ministrados e a Wikipédia aparece como um recurso de avaliação da aprendizagem, de consolidação dos conhecimentos abordados. Mas se for uma disciplina como foi essa que eu ministrei, em que ela ocorre, né, do começo ao fim, eu acho que funcionou bem. Maravilha. Maria Emília, muito obrigado. Foi muito legal te ouvir sobre essa experiência. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Te agradeço imensamente. Eu que agradeço e quero agradecer aqui publicamente a Flávia, a Dani e especialmente a Ana, que me acompanhou, porque se não fosse Ana, né, coisas teriam não dado muito certo no processo, mas no final nós produzimos bons verbetes que estão sendo consultados e foi uma experiência ótima. Até hoje, os alunos ficam perguntando, até hoje, né? Deve ter o quê? Uns 8 meses. Os alunos ficam perguntando, vai ter de novo a disciplina? A gente vai ter acompanhamento? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço.